O Acorda Vascaíno é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também aqui do canal AV+. Você tem bônus de R$3.000 e a palavra promocional AV+, AVMAIS, para dobrar na sua primeira aposta. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link. Use-o e você vai poder ganhar o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, uma das grandes empresas que movimenta dinheiro em todo o mundo. Casa de palpites 1xBet é parceira aqui do canal AV+, e do Acorda Vascaíno. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Acorda Vascaíno, Dia das Mães, 12 de maio de 2024. Um beijo a todas as mamães desse Brasilzão, todas as vascaínas, principalmente todo mundo que está ligado aqui no Acorda Vascaíno, aqui no AV+. Sempre bem cedinho, hoje nem se fala, dia cheio, jogo do basquete, 2 da tarde, Vasco e Bauru, 6h30 da noite tem Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, almoço das mães. Você que vai curtir aí com a sua mamãe, já fique ligado, já espalha pra geral que o Acorda Vascaíno tá no ar. Comigo, com o Flávio Dias, com o Jean Faísca, a gente vai revezando aqui, sempre com análises interessantes e importantes para você nesse Acorda Vascaíno no AV+. A propósito, deixe o seu like no vídeo, curta esse vídeo, é muito importante. E olha, a cada semana que passa, o AV+ está crescendo e isso é muito importante pra gente e a gente agradece bastante. Deixe o seu like no vídeo, pegue o link e compartilhe. Aí muitas pessoas vão ver, espalha para geral. Manda lá no grupo de WhatsApp da Pelada, dos Vascaínos, aqueles cornetas, do Telegram, do Facebook, espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. Se inscreva também no nosso canal. Faz parte e você vai estar ajudando aqui o canal AV+, o número 2 da nossa plataforma do canal Atenção Vascaínos. Então, se você já está aí preparando o almoço, mamãe que está aí curtindo, rapaziada, já na expectativa para esse dia, essa agenda do Vasco no Dia das Mães, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no Acorda Vascaíno. Bem, nosso assunto principal é a parte tática que eu queria apresentar para vocês do que deve ser utilizado pelo Rafael Paiva no jogo deste domingo contra o Vitória em São Januário, 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Eu falava sobre isso nessa semana, quando esse time surgiu, divulgação inicialmente dos amigos do Globoesporte.com, a gente confirmou, time que treinou na semana, mas é claro que o Rafael fez isso contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense, ele testa mais de uma formação. Então existe a possibilidade de ter alguma alteração de peça, pouca coisa em relação àquilo que a gente vai falar aqui e apresentar para vocês, porque para mim valeu muito o que o Rafael fez no intervalo do jogo com o Atlético Paranaense. Bom lembrar ali, para a gente fazer um exercício de memória, que o Vasco teve um jogador expulso, o Hugo Moura, com menos de 15 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um massacre, Atlético Paranaense 3 bolas na trave, o Vasco quase não atacava. Depois, no intervalo, muita gente imaginava que o Rafael fizesse outras mudanças. Ele já tinha colocado o João Vitor no lugar do Rossi, desde a expulsão, mas ele não mexeu peças, e sim mexeu a formação tática do time, o esquema tático. Ele colocou uma linha de 4 e isso na fase defensiva é diferente da fase ofensiva, tá? São duas fases no futebol e isso pode acontecer, essa variação pode ocorrer dependendo da fase do jogo. Ele colocou o João Vitor no intervalo, ele posicionou o time dessa forma, lá contra o Atlético Paranaense. Por isso que eu acho que ele, nessa semana, tentou, de certa forma, encaixar aquilo que ele gostou, porque o Vasco, mesmo que tenha levado uma bola na trave, o Atlético criado oportunidades, teve chance também, fez um gol impedido com o Verratti. A fraqueza ofensiva é muito grande do Vasco, mas mesmo assim o time conseguiu controlar, conseguiu ter a bola, segurou o Atlético Paranaense e teve até chance de empatar o jogo. E olha que estava com um a menos, hein? Isso fez a diferença com certeza também. E para mim o Rafael traz isso à tona de novo, aquela formação, porque naquele jogo, só para a gente relembrar, ele iniciou o segundo tempo com o João Vitor na lateral direita, o Maicon e o Léo como zagueiros e o Piton na lateral esquerda. E aí uma outra linha de 4 mais à frente, com o Matheus Carvalho e o Galdames no meio, mais centralizados, o David pelo lado esquerdo e o Paulo Henrique pelo lado direito. E o Verratti lá na frente. Tá faltando aí um jogador no meio campo justamente pela expulsão do Hugo Moura. Se você tirar como parâmetro essa formação e for levar para a escalação que foi treinada pelo Rafael e provavelmente será o time e vai iniciar o jogo de hoje com o Vitória,
a gente tem o João Vitor na lateral direita de novo, o Maicon e o Léo na zaga e o Piton na lateral esquerda, isso na fase defensiva. E acho que o Vasco vai defender assim com essa linha de 4. No meio, ao invés de Matheus Carvalho, é o Sforza. Outra característica, mas é uma peça por outra ali. São 2 jogadores de meio campo, 2 volantes. Sforza e Galdames, ao invés de Matheus e Galdames. E aí, nessa linha também do meio campo, a gente tem pela direita o Rossi, lá era o Paulo Henrique, pela esquerda o David, igual, e o Paia no meio, mais um jogador de meio campo, como eu citei, porque ali o Vasco tinha um a menos por causa da expulsão. E na frente o Verratti. Então pode ser isso, né? O Vasco pode também fazer isso, numa espécie de 4-1 e 1, alguma coisa assim nesse sentido. É esperar para ver o que vai acontecer durante o jogo. De qualquer forma, existe também uma outra possibilidade com a entrada do Zé Gabriel, até mesmo do Matheus Carvalho. Acho que não alteraria muito sobre o Matheus, só a forma de jogar, mas essa movimentação, essa armação tática continuaria nesse sentido do que o Rafael Paiva colocou em prática lá em Curitiba. De certa forma, se a gente for parar para pensar, ali só entra o Paier, mais um jogador de meio campo, esse acréscimo que eu citei, troca o Sforza pelo Matheus Carvalho e troca o PH pelo Rossi. Em síntese é isso. Por isso que eu acho que ele está tentando espelhar aquilo que foi feito e que deu certo, talvez na avaliação da comissão técnica, para esse jogo com o Vitória. O que acho que pode acontecer também durante o jogo, e aí vai na fase ofensiva, na fase defensiva, como eu disse, a tendência é essa, uma linha de 4 com o João Vitor, o Maicon, o Léo e o Piton, uma outra linha de 4 com o Rossi retornando para ajudar na marcação pela direita, o David pela esquerda, Sforza e Galdames no meio. E aí mais à frente o Paier e o Verratti, né? Uma espécie de 4-4-2, 2 linhas de 4 e os 2 mais avançados que não tem obrigação de retornar muito e nem tem que retornar pelas características. E acho que na fase ofensiva a gente pode ter uma coisa diferente nesse jogo de hoje. O Vasco pode ter, por exemplo, o David e o Verratti mais dentro da área. E aí ele libera para a ultrapassagem o Piton pela esquerda e o Paier encostando por ali porque ele gosta. Pela direita o Rossi, o João Vitor pode ficar mais fixo. Ele pode sair na transição ofensiva, nessa fase ofensiva, armar com os 3 zagueiros, né? Aí o João Vitor pode virar um zagueiro quando tiver com a bola. João Vitor, Maicon e Léo. Né? O Rossi praticamente como um ala pela direita, o Piton pela esquerda, o Galdames e o Sforza junto com o Paier no meio, os 3. E o Verratti na frente junto com o David. O Vasco vai ganhar mais um homem de área, que o David sabe fazer esse papel. São algumas variações que eu acredito que possam acontecer nesse jogo de hoje com o Vitória. Estou entendendo assim, estou imaginando assim que o Rafael Paiva tenha feito essa formação, essa escalação muito em cima do que o Vasco proporcionou de melhora tática naquele jogo com o Atlético Paranaense, e acho que ele está levando para esse jogo. A destacar que é preciso ter cuidado, porque contra o Criciúma, com o Ramon Dias, duas diferenças consideráveis para mim. Ali o Paulo Henrique foi o lateral direito, e agora o João Vitor tem um poder de marcação muito maior, tem mais velocidade, embora o Paulo Henrique seja muito rápido também, mas o João Vitor marca melhor. E naquele jogo era o Ryan ao invés do Rossi. Isso já também traz uma outra força defensiva, assim, de recomposição para o time. Mas ali o Vasco estava muito exposto, com poucos jogadores no meio campo, não soube controlar a bola, não conseguiu, que era o objetivo, até criou algumas chances, e o Criciúma se aproveitou disso. Então o Vasco precisa ficar ligado, porque fez bons jogos contra Bragantino e Fluminense, apesar da derrota, e aquele pedaço que eu citei do segundo tempo do jogo com o Atlético Paranaense. Mas contra o Criciúma, esquece. Tudo aquilo que foi colocado pelo Ramon Dias não funcionou. E o time tinha Paier e David, Verratti e Ryan, o time tinha Sforza no meio campo. Então era um time muito pesado para aquele jogo, e o Vasco sofreu muito com isso, principalmente no contra-ataque do Criciúma com a velocidade. O Vasco tem que ficar atento com essa recomposição, que precisa ser rápida, preenchimento de espaço, posse de bola. Acho que é isso que está querendo também o Rafael Paiva para propor o jogo, para ser o protagonista desse jogo com o Vitória. É o nosso entendimento aqui do que pode acontecer em relação à parte tática desse confronto de logo mais 6h30 da noite em São Januário. Dia, como eu disse, cheio nesse 12 de maio, Dia das Mães, aqui no Acorda Vascaíno. Você já fica com as primeiras informações, mas tem lá no canal Atenção Vascaínos, o Esquenta, tem a transmissão do jogo e tudo mais.
Tá bom, rapaziada? De novo, aquele convite. Deixa o seu like, aquele pedido. Deixa o like, curta esse vídeo, compartilha o link para os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. E se inscreva aqui no canal Ave Mais, que está crescendo muito a cada semana. Um beijo a todas as mamães, as vascaínas principalmente, a todos que estão nos acompanhando aqui nesse Acorda Vascaíno no Ave Mais. E até a próxima. Bom jogo. Que o Vasco consiga essa vitória mais tarde. Forte abraço.